segue mais um caso clínico de reabilitação total de arco em maxila, onde a intenção principal é a preservação da estética vermelha, principalmente a preservação das papilas, principalmente na região entre canino a canino. Para tanto, esse caso ele foi planejado no DSD, utilizando o Keynote, e aí já a gente percebe as principais linhas de correção da prótese antiga, principalmente em relação ao corredor bucal. Na parte estética gengival, um pequeno defeito central e um defeito grande na região de preenchimento da área do corredor bucal a partir do primeiro premolar. Como a paciente optou por não fazer enxertos um pouco mais invasivos, simplificou nosso trabalho, terminando provavelmente aí numa prótese na região posterior, pelo menos com a cerâmica dentro gengival. A extração é feita de maneira convencional, preservando ao máximo o contorno estético das gengivas. Aí a gente está usando um periótomo para fazer a sindesmotomia de maneira um pouco mais delicada do que o periótomo tradicional. O mesmo trabalho é feito na região palatina e a prótese então ela é retirada primeiramente de forma até muito simples pela precariedade dos núcleos e das raízes aí existentes. Cada dente, então, ele é extraído individualmente com o auxílio do periótomo para tentar, periótomo não, sindesmótomo, para tentar não danificar a região da papila e nenhuma região gengival. Com o sugador aí vocês percebem um pequeno defeito na região da formação de tábua óssea vestibular do lateral e do canino, como a gente daqui a pouquinho consegue perceber numa tomografia. Os provisórios planejados, eles são provados na região e servem também como um guia cirúrgico para o nosso procedimento todo. No planejamento dos implantes, as áreas de canino provavelmente recebem os implantes um pouco mais longos, as regiões de segundo premolar vão receber implantes inclinados, e aí na região anterior, um lateral foi eleito para receber o implante e o outro central. Na tomografia a gente consegue ver bem um defeito ósseo na região de os centrais, por isso esse central está sendo evitado na colocação do implante. Só uma única observação: do lado direito, a inclinação do implante passa rente ao seio maxilar, então tem que tomar um leve cuidado aí no momento da fixação desse implante. Não tem muito segredo na questão da colocação dos implantes, desde que a gente vá seguindo o planejamento com a guia. E o approach palatino, você vê que o trabalho todo da broca ele é feito na tábua óssea palatina do alvéolo dentário, sem tocar na tábua óssea vestibular. A estabilização dos implantes é de fundamental importância para que você tenha a instalação dessa prótese imediata provisória com bastante segurança. E isso não é difícil de se conseguir utilizando os implantes adequados. No caso aí foram utilizados os implantes Neodent, Alvin, com alta fixação do torque, a maioria dos implantes passando aí dos 45 newtons, como você pode ver na medição do torquímetro neste caso. Os implantes são todos realizados sem maiores dificuldades. Talvez o implante mais difícil da gente proceder são os implantes inclinados na região de premolar. Devido à própria inclinação e não abrir retalho nessa região, para ter uma cirurgia um pouquinho mais conservadora, primeiro a gente vê a posição de saída do implante, faz essa marcação com a pontinha da broca sobre a gengiva para ter o ponto exato em que esse implante vai começar a ser perfurado. Nesse caso não é uma complementação de anestésico, e sim uma sondagem com a ponta da agulha para a gente sentir onde que está a tábua óssea na região da colocação desse implante, e aí sim a gente procede para a primeira perfuração com uma broca lança com inclinação próxima aí de uns 25 graus. Após a perfuração dessa broca e da broca de 2.0, é sempre aconselhado a gente utilizar a sonda de implantes para perceber toda a situação óssea em volta desse alvéolo cirúrgico, inclusive tanto nas laterais desse preparo ósseo, como também no ápice, se a gente está tocando o tecido ósseo e se por acaso às vezes a gente não procedeu a nenhum erro
na inclinação do nosso implante e ainda é possível corrigir desde que você esteja ainda nas brocas de menor diâmetro. Após a sondagem é feita a sequência com o preparo das brocas tradicionais de 3.3 e 4.3 e então sim é feita a colocação do implante nessa região inclinada. Fora isso, todos os outros implantes foram feitos seguindo mais ou menos esse mesmo protocolo. E após isso aí, uma das partes mais trabalhosas de toda essa reabilitação provisória é a colocação dos mini pilares. Na região dos pré-molares foram colocados mini pilares que corrigissem essa inclinação dos implantes, então foram utilizados mini pilares de altura 1,5 com 17 graus de inclinação. Nas regiões de canino e incisivos foram usados os mini pilares de altura 2,5 retos. É interessante notar que a plataforma ou o diâmetro do mini pilar é um diâmetro de 4,6 mm, um pouco maior do que o diâmetro do próprio implante utilizado. Então sempre quando vocês forem instalar um mini pilar, é bom fazer um leve alívio da estrutura óssea alveolar em volta da emergência palatina, pelo menos, porque todo o trabalho de broca, como ele é feito no alvéolo, na face palatina, quando você vai colocar esse mini pilar, ele começa a enroscar ou bater o ombro dele na corticalzinha óssea. Então a gente sempre procede um alívio com uma broca esférica diamantada para conseguir assentar esse mini pilar de maneira passiva. Após toda essa correção e a fixação dos mini pilares, a gente instala os copings de titânio provisórios, já recortados com uma altura adequada para fazer a instalação da prótese provisória. É bacana você fazer essa instalação dos copings um a um, sempre testando com a prótese provisória, de maneira que você possa gradualmente ajustando a sua prótese provisória e também a própria altura dos copings. É feito então a captura desses copings com resina acrílica e todo o acabamento feito fora de boca. Após isso, antes da instalação do aparafusamento dessa prótese, é preenchido os alvéolos com biomaterial e aí você já pode ver os acompanhamentos de 1 semana e 6 meses, as regiões com maior deficiência óssea sofrendo um leve colabamento do volume existente e como planejado inicialmente, essa prótese definitiva ela termina com um leve acréscimo de gengiva artificial, né, e um corredor bucal na região posterior com os dentes mais longos, o que não quer dizer que no sorriso a gente tenha uma modificação da estética desejada por essa paciente que estava ciente dessa conclusão desde o princípio. No mais, um forte abraço a todos e até a próxima.